Então, esse é o nosso tapete da pia, ele ficou dessa forma. Eu iniciei fazendo um cordão de 55 correntinhas. Ele precisa ser múltiplos de 3 mais 4 correntinhas. Então eu fiz 51 correntinhas, que é múltiplos de 3, mais 4, ficou um total de 55 correntinhas o meu cordão, conforme eu explico na videoaula. O meu tapete ficou medindo 75 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura. Caso você queira fazer ele maior, você pode estar aumentando de 3 em 3. Então, agora eu vou colocar o barbante na agulha. Você pode estar colocando da maneira que você está acostumado a fazer. Eu vou iniciar fazendo 58 correntinhas. Feito o cordão com 58 correntinhas, eu laço e conto 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Laço, venho para a próxima correntinha e faço um ponto alto. Laço, na seguinte, eu faço um ponto alto. E vou fazendo esta mesma repetição, um ponto alto para cada correntinha do cordão, até eu chegar aqui onde eu iniciei com a minha primeira correntinha. Quando chegar nesse primeiro que eu iniciei, eu retorno. Eu finalizei, então, todos os pontos altos e sem contar esse primeiro que eu fiz, que eu retornei aqui no cordão, que vai servir para fazer a parte redonda, eu fiquei um total de 55 pontos altos. Se você for fazer a mesma medida que eu estou fazendo, é muito importante que esteja com 55 pontos altos, sem contar esse primeiro, para dar certo o tapete, tá ok? Agora, eu faço 3 correntes, venho nesse pezinho desse último ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, dessa maneira. E agora, eu vou trabalhar 3 correntinhas, venho em cima do próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. No seguinte, outro ponto alto. Então, essa carreira vai ser feita dessa maneira. Um ponto alto para cada da carreira anterior, da carreira de base, um ponto alto em cima de cada um, até eu chegar nessa parte, no penúltimo ponto alto, deixando essa argolinha sem trabalhar, nesse penúltimo, aí eu retorno. Fiz, então, toda essa carreira com os pontos altos, conforme havia explicado, até o penúltimo. Notem que eu tenho esse último, eu vou usar como uma argolinha para trabalhar os pontos altos de atravessado em cima dele. Essa parte vai ser a parte redonda do meu trabalho. Entro com a minha agulha dentro desse espaço e vou fazer ponto alto. Laço e no mesmo espaço eu vou trabalhar um total de 6 pontos altos. Então, fiz 1, 2 e vou fazer até ficar um total de 6. Ficou dessa maneira. Agora, eu venho em cima desse primeiro ponto alto dessa carreira que eu fiz os pontos altos e vou trabalhar ponto alto em cima de cada um até o final dessa carreira. Quando chegar aqui no penúltimo, sem contar essa que vai ser a parte da argolinha, nesse penúltimo eu retorno, sempre fazendo um ponto alto para cada. Finalizei, então, toda essa parte, fazendo ponto alto sobre cada ponto alto até o penúltimo. Agora, eu venho nesse espacinho, nessa argolinha, laço e dentro dessa argola eu vou fazer um total de 6 pontos altos, da mesma forma que eu trabalhei nesse outro canto. Então, eu fiz 1, 2, vou fazer um total de 6. Finalizei 6 pontos altos. Agora, para finalizar essa carreira, eu vou mostrar aqui, dando uma dica como que eu finalizo para ele não ficar
Ó, normalmente a gente finaliza aqui na terceira correntinha. Dessa maneira assim, com ponto baixíssimo. Só que conforme a gente vai fazendo as carreiras, ele vai ficando essa parte mais aberta, ficando uma parte, uma amostra onde eu finalizei e iniciei a carreira. Então, para não ficar, para ficar essa parte mais discreta, eu faço dessa maneira. Finalizei os 6 pontos altos. Notem que eu tenho essas 3 correntinhas que eu faço para subir, para iniciar essa carreira. Eu não vou fazer aqui na terceira, eu venho em cima do segundo ponto alto. Então, essas correntinhas é o meu primeiro ponto alto e eu tenho o segundo. Pegando essas 2 argolinhas de cima do segundo ponto alto e fazendo um ponto baixíssimo. Notem que a hora que eu volto fazendo ponto baixíssimo, ele fica em cima dessas correntinhas, ó, dessa maneira. Não fica em cima desse segundo ponto alto, ele fica em cima dessas correntinhas. Aí ele fica mais fechadinho. Se você gostou dessa dica, você pode estar fazendo dessa maneira. Ou você faz da forma que você está acostumada a trabalhar, tá bom? Então, para iniciar a próxima carreira... eu vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Notem que essas 3 correntes ficam em cima das 3 correntes da carreira anterior. Agora, eu vou laçar e vou fazer um ponto alto em cima do meu próximo ponto alto. Ó, ele pode até ficar um pouquinho escondido, mas você precisa fazer em cima dele. Eu fiz as correntinhas em cima das correntinhas e vou fazer um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Dessa maneira, laço, venho para o próximo ponto alto. E vou fazendo esta mesma repetição, ponto alto em cima de cada um, até eu chegar nesse último, antes de iniciar a parte que eu fiz os 6, aí eu retorno. Finalizei, então, toda essa parte até o último ponto alto. Você precisa sempre, para sua peça ficar perfeita, você sempre precisa ver se você está fazendo certinho um ponto alto em cima do outro. Você não está pulando nenhum, sempre confere, faz uma carreira, dá uma olhadinha se não pulou, para não ter problema de mais para frente ele dar diferença, o seu trabalho ficar torto. Sempre dá uma conferidinha, não precisa estar contando todas as partes, mas dá uma olhadinha se não pulou nenhum, olha aqui do outro lado também, se tá todos os pontos certinhos. Essa que vai ser a diferença do seu trabalho precisa ficar certinho os pontos para ele ficar o mais perfeito possível, tá bom? Então, eu faço até o último ponto alto, como eu havia explicado, antes de iniciar em cima desses 6 que eu fiz essa parte redonda. Eu venho em cima do primeiro ponto alto dos 6 e vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui eu vou fazer essa parte com aumentos. Venho no segundo ponto alto, venho em cima do segundo ponto alto e vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, essa parte vai ser toda feita com aumentos. No terceiro, venho e faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, na carreira anterior, nessa parte eu tenho 6 pontos altos. Nessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos altos, porque serão 2 para cada. Então, eu vou fazendo aqui 2 em cima de cada ponto alto da carreira anterior, ficando um total de 12 pontos altos. Notem, dá uma conferida, então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos, totalizando 12 pontos altos. Agora, eu já inicio, ó, finalizei então aqui no último e já inicio a parte dessa lateral, onde eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Um ponto alto para cada, até chegar nesse último, antes de iniciar os 6 pontos altos, aí eu retorno. Finalizei, então, todos os pontos altos dessa carreira. Agora,
notem que eu tenho da mesma forma que eu desse outro lado, eu tenho os 6 pontos altos. Agora, eu venho no primeiro, vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. No segundo, 2 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer a mesma repetição. Para cada ponto alto dos 6, vou fazer 2 pontos altos, ficando um total de 12 pontos altos nessa parte. Vou fazer os meus aqui até o final, aí eu retorno. Chegando aqui no final, para finalizar, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Notem que ele vai ficando mais discreto essa parte, onde eu finalizo e inicio a próxima carreira. Então, eu fiz em cima desse último ponto alto, 2 pontos altos no mesmo espaço. Eu deixo esse primeiro ponto alto, que é formado pelas correntinhas, e vou em cima do segundo ponto alto, pegando essas duas argolinhas de cima dele, e vou fazer um ponto baixíssimo. Notem, conforme eu expliquei, que quando eu volto aqui com o ponto baixíssimo, ele automático fica em cima dessas 3 correntinhas, e não em cima desse ponto alto que eu peguei e fiz o ponto baixíssimo. Dessa maneira, ó. Notem que ele vai ficando discreto essa parte. Então, eu fiz toda essa parte, conforme eu expliquei. Agora, eu vou dar início à próxima carreira. Eu fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu venho em cima desse segundo ponto alto, eu não vou fazer em cima desse primeiro, onde eu tenho as correntinhas. Para fazer essa próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo em cima desse segundo ponto alto. Vou fazer um ponto baixo e vou subir mais 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Então, notem que nessa carreira, o meu ponto alto vai ficar em cima desse segundo ponto alto e não em cima desse primeiro. Laço, vou para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Agora, eu faço uma corrente, laço, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. No seguinte, ponto alto. Então, eu vou formando bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha e pulando um ponto alto de base. Então, eu fiz esse bloquinho de 2 pontos altos, um em cima de cada ponto de base, uma corrente, laço, pulo um, vou para o seguinte, ponto alto. No próximo, ponto alto. Uma corrente, pulo um de base, no seguinte, ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente e vou fazendo esta mesma repetição. Olha, ele vai ficando os bloquinhos de 2 pontos altos, conforme expliquei. Faço esta mesma repetição por toda essa parte, até eu chegar antes, onde eu iniciei um ponto alto antes da onde eu tenho a parte dos aumentos, aí eu retorno. Finalizando, então, todos os bloquinhos conforme expliquei, eu fiquei um total de 18 bloquinhos dessa maneira. Feito esse último bloquinho, eu vou fazer uma corrente. Notem que antes de eu iniciar a parte dos aumentos, eu tenho esse ponto alto. Eu pulo esse ponto alto e venho em cima do primeiro ponto alto do aumento e vou fazer um ponto alto. No segundo dessa parte dos aumentos, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço, então, será o meu aumento. Uma corrente, laço, e aqui eu tenho o meu segundo aumento da carreira anterior. Em cima do primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Em cima do segundo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Dessa forma, uma corrente, laço, venho para o próximo ponto alto, um ponto alto. No seguinte, 2 pontos altos juntos. Então, essa será a repetição nessa parte onde eu tenho meus aumentos. Então, eu vou ficar com bloquinhos de 3 pontos altos, pelo motivo que eu tenho que fazer os aumentos nessa parte redonda. 3 pontos altos em cada bloquinho, sempre separados por uma correntinha.
sem pular nenhum. Notem que eu finalizei aqui e já venho para o próximo e faço um ponto alto. No seguinte, 2. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição até eu ficar um total de 6 bloquinhos, aí eu retorno. Feito, então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos com os aumentos sempre separados por uma correntinha. Agora, eu faço uma corrente, laço. Nessa parte, eu já inicio essa parte da lateral, onde eu tenho somente os pontos altos. Eu pulo esse primeiro, eu vou para o segundo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, laço, pulo um ponto de base, no seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente e vou fazendo esta mesma repetição conforme eu fiz aqui desse outro lado. Quando chegar aqui no final, antes de iniciar a parte dos aumentos, eu retorno. Finalizando essa parte, da mesma forma que eu fiz desse outro lado, eu tenho também 18 bloquinhos. Dá sempre essa conferida para ver se tá certinho dos dois lados, para o trabalho ficar certinho. 18 bloquinhos dessa maneira, cada bloquinho tem 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Chegando aqui, eu fiz o último bloquinho, agora eu faço uma corrente e notem que antes de iniciar a parte dos aumentos, eu tenho um ponto alto. Então, eu pulo esse ponto alto e vou fazer da mesma forma que eu fiz nesse outro lado. Aqui na parte dos aumentos, eu tenho 2 pontos altos. No primeiro, eu vou fazer um ponto alto e no segundo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Dessa forma, agora eu faço uma corrente, vou para o segundo bloquinho de 2 pontos altos da carreira anterior e vou fazer um ponto alto. No seguinte, 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, conforme eu fiz lá do outro lado, eu vou fazendo a mesma repetição, sempre separados por uma correntinha, até eu ficar um total de 6 bloquinhos, aí eu retorno. Finalizei, então, um total de 6 bloquinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma correntinha, conforme eu expliquei. Fiz o meu último grupinho, uma corrente. Agora, notem que para iniciar eu pulei esse primeiro ponto alto e fui para o segundo e fiz um ponto baixo, subi as correntinhas. Agora, para finalizar, eu pulo esse primeiro ponto alto e vou em cima do segundo, conforme eu fiz nas outras carreiras, pegando as 2 argolinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Notem que quando eu volto com o ponto baixíssimo, ele fica em cima do primeiro. Agora, eu subo 3 correntes, venho em cima desse próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, laço. Eu vou trabalhar agora em cima dos bloquinhos, vai ser bloco sobre bloco separados por uma corrente. Então, essa parte da lateral, a partir de agora, eu vou trabalhar a mesma repetição conforme eu estou explicando aqui. Então, eu fiz uma corrente, venho em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. No seguinte, ponto alto. Formei novamente um bloquinho. Uma corrente, venho em cima do próximo bloquinho, no primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E vou fazendo esta mesma repetição, não tem erro, vai ser bloco em cima de bloco, sempre separados por uma correntinha, até eu chegar nessa parte onde eu tenho os aumentos. Finalizando, então, ficou dessa maneira, ó, bloco em cima de bloco, sempre separados por uma corrente. Cheguei nessa parte, fiz o último bloquinho e aqui eu já inicio a parte dos aumentos. Faço uma corrente e vou trabalhando. Notem que nessa carreira anterior, eu tenho 3 pontos altos com a parte dos aumentos, separados por uma correntinha. Então, eu venho em cima do primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Em cima do segundo, um ponto alto.
E aqui no último, eu vou fazer um aumento. Então, todas as carreiras que eu for fazer a partir de agora vai ser feito dessa maneira. E cada carreira que eu for fazer, eu vou ter um ponto alto a mais, porque eu vou fazer um aumento em cada carreira. Eu vou fazer sempre no último aumento. Uma corrente de espaço, laço. Venho em cima desse bloquinho de 3 pontos altos novamente. No primeiro, ponto alto. No segundo, ponto alto. E no terceiro, que é o meu último do bloquinho, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço, formando o meu aumento. Uma corrente de espaço, inicia o próximo bloquinho. Primeiro um, no seguinte um, e aqui no meu terceiro, que é o meu último, 2 pontos altos no mesmo espaço. Não tem erro, vai ser feito sempre desta mesma forma, separado sempre por uma correntinha. Quando chegar em cima desse último bloquinho dos aumentos, eu retorno. Feito, então, em cima desse último grupinho dos aumentos, eu fiz 2 pontos altos aqui em cima do último, faço uma corrente, laço e inicio a parte dos bloquinhos, conforme eu fiz aqui desse outro lado. Faço uma corrente, laço e venho em cima desse primeiro bloquinho de 2 pontos altos, no primeiro, um ponto alto. No segundo, eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente de espaço e vou fazer esta mesma repetição, bloco em cima de bloco, sempre separados por uma correntinha até o final. Então, eu finalizei esse último bloquinho antes de iniciar a parte dos aumentos, faço uma corrente. Notem que eu tenho esse bloquinho de 3 pontos altos, eu fiz uma corrente e vou trabalhar ponto alto em cima de cada ponto alto e nesse último eu vou fazer um aumento. Então, eu trabalho um, mais um e nesse último, 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço uma corrente, laço, venho para o próximo bloco de 3 pontos altos. Notem que eu tenho 3 pontos altos nessa carreira anterior. Nessa que eu estou fazendo, eu já tenho 4. Na seguinte vai ser 5 e assim por diante, vai ser esta mesma repetição. Cada carreira que eu for fazer, eu vou ter um ponto a mais nesses bloquinhos onde eu tenho a parte dos aumentos. Então, eu faço esta mesma repetição, fazendo sempre aumento no último ponto alto do bloquinho, até eu chegar nesse último bloco e eu retorno. Finalizando, então, esse último bloquinho dos aumentos, eu fiz dessa maneira. Agora, eu faço uma corrente e para finalizar essa carreira, eu vou fazer da mesma maneira. Sempre vai ser feito desta forma. Eu tenho essas correntes que eu subo para fazer o primeiro ponto alto. Eu venho em cima do segundo, pegando essas duas argolinhas e faço um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima carreira, eu vou fazer 3 correntes, laço e venho em cima do próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente de espaço e agora eu tenho a parte da lateral. Eu vou explicar apenas porque é uma parte bem repetitiva e eu acredito que não tem necessidade de explicar todas as carreiras. Eu tenho aqui, sem contar essa parte dos pontos altos, eu tenho a parte dos bloquinhos. Então, eu tenho uma, duas voltas, sem contar essa parte dos pontos altos aqui do meio. E vou ficar um total de 10, então, eu vou fazer mais 8 voltas com os bloquinhos. Aqui na parte da lateral vai ser bloco em cima de bloco por todas as carreiras. Aqui na parte onde eu tenho os aumentos, independente de quantos pontos tiverem, eu vou fazer ponto alto em cima de cada ponto alto nesses primeiros e no último eu faço um aumento. Então, eu faço 2 pontos altos em cima do último. Em todas as carreiras eu vou fazer desta maneira. Finalizo então essa parte dos aumentos e aqui, para iniciar a outra parte da lateral,
bloco em cima de bloco, sempre separados por uma correntinha. Eu espero muito que esteja clara essa parte para você. Quando fizer 10 voltas da parte dos bloquinhos, sem contar os pontos altos, eu retorno para dar continuação ao nosso trabalho.